Então, dizer o seguinte, deputado, é muito importante, o fisco precisa realmente parar de se preocupar com a questão salarial, porque a nossa missão, nosso trabalho, ele tem um caminho tão grande ainda a percorrer no Brasil, apesar de tantos anos de administração tributária, e que eu resumo nessa questão da questão da administração tributária como ciência. Mas por que nós estamos falando nisso? Deputado, o único país, o pior índice econômico que o país apresenta, o pior índice econômico, e, aliás, é o pior índice do Brasil no cenário internacional, é o da dívida ativa. Nós, aqui no Brasil, somado às 3 esferas de governo, nós temos mais ou menos 73%, segundo o último estudo do INSPER, 73% do PIB em contencioso tributário. Isto se tivesse assim uma média dos países nos 20%, nos 30%, se na América Latina fosse 40% do PIB, a gente estaria, explicando por N situações. Mas, deputado Fausto, na média dos países, inclusive da América Latina, o contencioso tributário não chega a 1% do PIB, não chega a 1% do PIB. E o que acontece? Por que nós chegamos numa situação dessa? Isso eu vou começar pelo lado prático para ser muito objetivo. Por que isso acontece? Porque, simplesmente, os nossos poderes de administração tributária, a nossa autonomia conferida por lei, ela é insuficiente para mudar este resultado. Esse modelo de administração da questão tributária, ele está completamente, no caso brasileiro, falido. Porque, olha só, o fisco fica muito identificado com aquela questão da punição dos sonegadores. Ocorre que este seria, pelo grau de importância, o menor dos problemas. O fisco não está atuando sobre aqueles que declaram e não pagam e sobre aqueles que vão contestar, levando teses dos mais variados tipos para serem discutidos nos tribunais em questões infindáveis. Tivemos agora, há pouco tempo, a questão da base de cálculo do PIS, se incluir ou não o ICMS, e o prejuízo que isso causou ao país. Por quê? Porque nós vamos tratar de coisas anos, décadas depois do problema aparecido. A própria execução fiscal, ela vai ser executada, as dívidas vão ser discutidas, e daí as transações, os processos de transações nas procuradorias, anos depois da formação do débito. Este é um poder, um poder que o fisco precisa ter para ele poder atuar logo de cara. Não é possível essa atuação depois. Nós premiamos, acabamos incentivando a demora na solução do problema, porque parece que há mais vantagens lá na frente do que a solução agora. Ou seja, o fisco, do jeito que ele está tratado na legislação, ele não consegue atuar no momento que precisa ser atuado. Mas nós criamos uma lei que cria uma obrigação tributária totalmente igual para todo mundo, quando o mundo é de desiguais. Nós não temos atuação em cada segmento econômico modelando as obrigações para aquele segmento econômico. A gente só consegue ter atuação igual para todo mundo. Quando se fala de autonomia nos países da OCDE, a autonomia do fisco significa também resultados, porque você percebe isso no conjunto daqueles indicadores que dizem o quanto uma administração tributária é eficiente. Então, eu só quero dizer que temos hoje, na administração tributária brasileira, isso para os 3 níveis, porque são regulados por leis de diversos tipos, temos um espaço enorme para poder permitir que o fisco seja efetivamente
fomentador da conformidade tributária, redutor da burocracia e protetor do ambiente de negócios. Se não for, essas são as 3 grandes missões do fisco. E nem para nenhuma delas, ou para pouco dessas ações, dessas grandes objetivos do fisco, nós temos poderes para atuar. Então, a questão salarial, ela é fundamental ser resolvida para a gente parar e discutir uma reforma da administração tributária. Se tivermos uma reforma da administração tributária, eu garanto que qualquer que seja o sistema tributário vai responder muito melhor do que esse que está aí, esse resultado que está aí, com 73% do PIB em discussão nos tribunais ou nas esferas administrativas do débito tributário. Isso é insuportável, é insustentável num país. É insustentável. Ou seja, o menor dos nossos problemas é o contribuinte que sonega por esses números. E o fisco deveria atuar logo. Deu uma confusão, começou a ter uma discussão em termos de tribunal sobre alguma distensão aí entre fisco e entre lei tributária e os contribuintes. O fisco devia atuar imediatamente para resolver esse problema. O fisco está aqui para proteger o ambiente de negócios. E ambiente de negócio é todo mundo tendo o mesmo peso. E isso respeita as diferenças de cada um, de cada segmento, de cada tamanho de contribuinte. Dá para o fisco se adequar a isso e não deixar que as dívidas cresçam. Esse é o principal papel. Agora, aqui não, nós temos o único lugar do mundo que nós temos quem lança o tributo, não é quem cobra o tributo em termos quando fica mais complicada a cobrança. E o custo disso para a máquina pública é enorme. Nós não precisamos desse custo. Esse custo não agrega valor e agrega custo. Então, nós precisamos discutir isso, deputado. Então, eu me coloco à disposição aqui para fazer uma apresentação específica. Eu estou aqui fazendo um resumo quase heróico, né, do que é a administração tributária como ciência, mas há uma ciência da administração tributária e nós precisamos aplicá-la aqui no Brasil para acabar com o subjetivismo e com a ideologia embarcada nessa discussão. E eu garanto que o que o senhor disse aqui está totalmente alinhado com o que a administração moderna ou científica da administração tributária está dizendo. Então, eu agradeço a oportunidade, Rodrigo, de me dirigir a todos aqui, em especial ao deputado Fausto Pinato.